Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, bom dia a todos, bem-vindos a esse momento de reflexão da Palavra de Deus para esse 15º domingo do tempo comum e hoje 13 de julho. Vamos pedir a Deus a iluminação, a bênção para a nossa reflexão desse dia para esse domingo. E não esqueça de dar o seu gostei, compartilhar também esse vídeo para incentivar um pouco nessa partilha, nessa compartilha. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: o que está escrito na lei, como lês? Então respondeu ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste bem, corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: Quem é meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho, quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante, por outro lado. Mas o samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando nele vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, hoje nós temos essa bela passagem bíblica em Lucas 10 sobre esta parábola do samaritano, que Jesus conta a partir de uma pergunta, nasce de uma pergunta. Que devo fazer para herdar a vida eterna, entre aspas? E parece que a intenção realmente desse mestre, que se aproxima de Jesus e faz essa pergunta, é para colocar Jesus numa prova ou num teste, testar Jesus. Talvez só mesmo fazer uma aprovação a Jesus, sem querer pessoalmente buscar a conversão a partir da resposta que Jesus dá, não sabemos. Se esse mestre ele se convence, se ele vai mudar o seu comportamento, tá? Se ele quer a conversão ou não. Mas ele respondeu muito bem, porque como mestre ele conhecia as Escrituras. Então ele responde à questão de Jesus, relatando lá o Shema, que é o amar a Deus sobre todas as coisas, e o Levítico 19, amar o próximo, amar a Deus, amar o próximo. E Jesus disse: você respondeu muito bem, faz isso e viverás. Então a vida eterna ela está de fato na ação, no fazer. Não é apenas no saber. Como Jesus diz: faze isto e viverás, quer dizer, colocar isso em prática, não basta saber. Mas depois o mestre avança, querendo questionar um pouco mais, pergunta entre aspas aqui: quem é o meu próximo? E aqui revela a tendência humana, né? Essa tendência humana de querer definir claramente, ou talvez de colocar uma restrição, saber de fato quem pode ser o próximo, quem não é o próximo, enfim. Ou talvez amar apenas os semelhantes, os dignos, que era uma tendência dos judeus, de, claro, amar os que são da sua raça e odiar e considerar inimigos que eram pagãos. Então era uma tendência. Ora, portanto, pode ser uma pergunta baseada em cálculo aqui, querendo saber que cálculo que Jesus faz também em cima disso, e não baseado em compaixão. Portanto, Jesus vai contar uma parábola quebrando todas as barreiras, porque a história é uma história que inverte a pergunta do doutor, do mestre da lei. Quem é o meu próximo? Perguntou ele. Mas Jesus, nessa história do samaritano, vai dar uma outra guinada, uma outra virada de chave nessa questão colocada pelo mestre, porque não se trata de quem é o meu próximo, mas de quem eu me torno próximo. E a gente percebe que na história é isso, de quem eu de fato vou me aproximar ou me tornar próximo. É uma história chocante que Jesus coloca, porque ele mostra uma vítima que ia de Jerusalém para Jericó e uma pessoa anônima. Um anônimo pode ser qualquer um de nós, afinal de contas, né? Está no caminho, é pego por assaltantes. E ali naquele caminho passa um sacerdote e um levita. E ambos, o sacerdote e o levita, como a gente percebe, eles simbolizam a religião.
simbolizam pessoas que representam a pureza, a fé, enfim, o cumprimento da lei. Só que o amor deles falha diante da necessidade do homem caído no meio do caminho. Então a religião está falhando. A religião do fariseu e do levita, do sacerdote e do levita, falha nesse momento. E demonstra até uma grande indiferença, porque eles viram o homem e passaram pelo outro lado, se chama indiferença. E aí aparece esse herói inesperado, vamos chamar o samaritano do herói, o herói no cavalo. Então, o samaritano, que não era referência nenhuma para a religião, era desprezado, considerado impuro. Enfim, ele personifica o amor sem barreiras. E o que é chocante, é impressionante, a gente perceber um herói na boca de Jesus que é um pagão samaritano. Mas Jesus conta na história, ele viu, ele aproximou-se, ele cuidou, ele transportou o homem, ele acolheu, ele investiu dinheiro lá até na hospedaria para cuidar dele. Ou seja, os verbos vão mostrando, a compaixão é uma ação, né? É algo em movimento. E aí Jesus no final pergunta, qual destes três parece ter sido próximo do homem? Entre aspas. Bom, ele responde constrangido, ele não cita o nome do samaritano, ele não fala samaritano, mas ele fala, bom, aquele que usou de misericórdia para com ele, sem mencionar, né, claramente o samaritano. Então, aqui a gente percebe que Jesus nessa história mostra quem é o próximo, que não é definido por quem ele é até um anônimo, tá bem? Mas pelo que ele faz, porque ele mostrou amor. Então o próximo, ou quem se fez próximo, foi o samaritano. Então o próximo é definido por quem ele é, porque a gente poderia pensar, lá está o homem caído como meu próximo. Não, o próximo é de quem eu me tornei próximo, e o samaritano mostra isso de fato. Jesus então, depois de contar a história, diz, vai e faz o mesmo, quer dizer, sinta compaixão também na sua vida, faça-se próximo, aproxime-se com coragem, ou seja, tenha misericórdia, torne-se próximo. Não é a questão quem é meu próximo, mas de quem eu me aproximo e me faço próximo. Enfim, esse próximo não precisa se encaixar no meu conceito, é puro, não, ele não é pagão, ele é uma pessoa digna, não. Tá? Esse conceito de próximo na minha cabeça é um conceito equivocado. Então a gente tem que pensar de fato que Jericó para nós, essa imagem do caminho, é uma imagem para a nossa própria vida. Porque poderemos ser um dia nós caídos à beira do caminho. Pode ser, acontece tragédias na vida de todo mundo e um dia nós vamos estar na beira do caminho também. Também a gente precisa ter misericórdia, porque um dia a gente não sabe se vamos precisar receber misericórdia. Enfim, ou então a gente cruza pessoas caídas ao longo do caminho. Bem, vamos pensar nessa realidade, porque a palavra nos chama a conversão. Vamos agora encerrar com a bênção final. Não esqueça de dar seu gostei para esse vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe.